E repito, né, o nosso papel não é ficar na torcida, é jogar o jogo. Até porque a esquerda não sobrevive se não jogar o jogo. Imaginem o seguinte cenário, Dri. Se fosse outra pessoa, não o Lula, como presidente da República, quanto tempo essa pessoa conseguiria permanecer no poder? E ontem a gente teve a votação do arcabouço fiscal, que parte, né, o governo está comemorando como uma vitória, né, do governo Lula, porque acaba com o teto de gastos, é um pouco melhor, né, mas tem muitas críticas, e aí ainda vai para o Senado, hoje vai ter ainda análise dos destaques, e tem teve algumas alterações no relatório, uma delas foi essa questão do Fundeb, né, Daniel? Queria sua avaliação sobre isso. Você dividiu, inclusive, até as próprias esquerdas, né? Porque muitos, até o PSOL, inclusive ontem, votou contra o PSOL votou contra a bancada inteira o arcabouço fiscal, e em relação a esse destaque, acho que só 20 deputados votaram a favor, né, Daniel? Mas também teve um erro de estratégia do pessoal. Vou explicar tudo aqui. Da forma como eu vejo, claro, né? Bom, o arcabouço fiscal ele tem que ser analisado de maneira, inclusive, geopolítica. O Brasil, desde a década... na verdade, fora o Vargas, exclusivamente o Vargas. O Brasil sempre se submeteu a uma ordem econômica ocidental, seja ela qual for, né? Mesmo na época do Brasil colônia era assim, o Brasil submetia à ordem econômica da metrópole. E ele não sai desse verdadeiro calabouço, né? Essa imposição das regras econômicas que ele não consegue se tornar independente. Teve uma chance, pós-Vargas, teve uma chance de fazer essa passagem, né? A partir do varguismo e pós-Vargas. Não teve competência para isso, como sociedade, porque dentro da sociedade brasileira existem os maiores rivais do Brasil. E aí o fato é que ocorreu todo um clima de golpe que eclodiu no golpe militar de 64. Mesmo no golpe militar de 64, o Brasil embarca no desenvolvimentismo, até com algum grau de tensão. Já estava embarcado, na verdade, mas dá continuidade ao desenvolvimentismo, até com algum grau de tensão com as potências econômicas, especial com os Estados Unidos, né? Mas eram tensões marginais, elas não eram centrais, e o Brasil nunca saiu do patamar de um país de renda média. A verdade concreta é que desde a década de 80 a gente está imerso no neoliberalismo, e a gente fica tentando lutar contra ele. A Constituição Federal é anti-neoliberal, e volta e meia é preciso que o neoliberalismo imponha à Constituição Federal a sua visão. Foi assim com o Fundo Social de Emergência do Fernando Henrique Cardoso, com a manutenção das vinculação das receitas da União no governo do presidente Lula, 1 e 2, Dilma cai efetivamente em 2009, então no Lula 2, pré-educação, isso é resolvido, mas para outras áreas existia a desvinculação das receitas da União, que tirava 20% do que era vinculado, e as coisas foram caminhando. Quando nós tivemos o auge da valorização do salário mínimo, isso é funcional. Se você for analisar, é batata. Rovai, é uma linha precisa, é uma correlação. A gente ainda não conseguiu, teria que fazer um modelo econométrico para determinar causalidade, mas eu acho que é bem evidente a causalidade. Toda vez que o salário mínimo teve picos de valorização, teve golpe no Brasil. Todas as vezes. E o último foi 2016, também auge do investimento em educação, graças à nossa luta. Com o Bolsonaro, com o Temer entra o teto dos gastos. Com o Bolsonaro não trata de questões porque não tinha, até o orçamento secreto, uma maioria sólida, depois ele não tinha interesse, porque senão perderia a eleição, e agora o presidente Lula apresenta o arcabouço fiscal. Colocar o Fundeb dentro do arcabouço fiscal é um crime, porque, na prática, o que a gente vinha conseguindo construir? Mesmo com todas essas medidas, via piso do magistério, a gente estava puxando o salário dos professores para cima. Isso é mérito nosso, daí foi a gente que construiu. E agora, com o arcabouço fiscal, como o piso do magistério está vinculado ao Fundeb, com a entrada do Fundeb dentro do arcabouço fiscal, e esse arcabouço fiscal é uma aposta arriscadíssima, porque qual que é a aposta do arcabouço fiscal? Se tiver crescimento econômico, está tudo em casa.
O arcabouço ele vai ser praticamente, ele tensiona pouco. Melhor do que o teto, porque o teto, quando tinha bonança ou algum crescimento econômico, o teto constrangia do mesmo jeito, era como se não tivesse. Dessa vez, o governo vai ter até recurso para investir quando tiver crescimento. O problema é que, se tiver crise, ele não vai ter instrumento para poder reagir à crise. Esse é o drama do arcabouço fiscal. E vai matar, inclusive, a educação, que em muitos lugares tinha uma função econômica, e as pessoas não acompanham esse tema, de que o piso do magistério estava se tornando, por exemplo, eu vou em setembro para o Pará. Eu vou em setembro para o Pará, para a comunidade ribeirinha, para conhecer a escola ribeirinha, algumas que eu não conheço, denúncia de escola que não tem teto, enfim, vou fazer um trabalho lá no Pará de pesquisa e de militância política. Mas mesmo nessas escolas do Pará, o que estava alavancando a economia local era o salário do professor. Olha que coisa irônica que a gente vive no Brasil, né? Porque o salário do professor, graças à valorização do real do piso, para municípios que pagam o piso, ele estava alavancando a economia via dinamismo econômico dos professores, que nas grandes cidades ganham muito mal, mas para os interiores do Brasil, o salário acaba sendo um salário competitivo. Isso, então, tem gente aqui dizendo que nunca recebeu o piso, né? Tem esse problema de fato, mas é uma lei, a gente não pode abdicar da lei. Então, o arcabouço fiscal submeter o Fundeb é um erro gravíssimo. O arcabouço fiscal em si, eu não acho que é uma regra boa. Né? Agora, colocar os direitos sociais ainda de maneira mais clara no arcabouço fiscal, eu acho que é uma postura contraditória com a própria linha do governo. Qual foi o erro estratégico do PSOL? Ele tentou resolver tudo numa emenda, todos os gatilhos, inclusive do Fundeb. Todo mundo sabia que tudo não ia passar. Então, se você coloca tudo, ainda que seja coerente com a sua linha partidária, e não foi isso que conversaram comigo na semana passada. Na semana passada, o acordo era para ser só o Fundeb, considerando a correlação de forças, não salvou nem o Fundeb. Agora a gente vai tentar corrigir no Senado. Mas quero deixar bem claro, né, para muitas vezes, né, Rovai, você sabe disso, aqui na Fórum até não é esse o problema. A gente tem aqui uma comunidade menos agressiva, mas tem a comunidade da torcida, alguns outros canais têm a comunidade da torcida irracional, e as pessoas acham que a melhor postura em relação ao governo é ficar na torcida. Eu considero que é jogar o jogo. Jogar o jogo efetivo da democracia brasileira, muitas vezes é salvar o governo dos erros, né? E o Senado pode ser que seja uma casa que salve o governo dos erros. Agora, o governo não tem 372 deputados. Eu aposto fechado aqui com vocês. Isso era só porque estava a favor do mercado financeiro. O governo, efetivamente, hoje tem cerca de 220 deputados trabalhando com emenda. E o Arthur Lira só fez essa questão avançar concretamente porque interessava. O Arthur Lira entrega, gente. O Arthur Lira é aquele cara que o mercado financeiro conta com ele e ele entrega. Ele entrega melhor do que o Eduardo Cunha entregava, porque ele é filho do Eduardo Cunha e aprendeu com os erros do pai. Então, ele entrega, ele faz o que for necessário. Né? Então, é importante destacar essa questão, porque está muita gente agora aqui da torcida ensandecida, e repito, né, o nosso papel não é ficar na torcida, é jogar o jogo. Até porque a esquerda não sobrevive se não jogar o jogo. Imaginem o seguinte cenário, Dri. Se fosse outra pessoa, não o Lula, como presidente da República, quanto tempo essa pessoa conseguiria permanecer no poder? Não tinha sido nem eleito. Só foi... o Bolsonaro seria presidente. Se não tivesse o Lula, a gente estaria aí vendo para qual país ir, estaríamos aí todos fritos. O Daniel, até nesse sentido que a Dri está falando, o Márcio Postman esteve aqui e fez uma análise sobre o arcabouço. Pareceu bastante realista. Eu queria ponderar algumas coisas que ele falou. Ele trata o arcabouço como uma engenharia econômico-política, mais política do que econômica. E ele diz o seguinte: o arcabouço tem por objetivo impedir o parlamentarismo ou o semipresidencialismo absoluto, com o Congresso comandando e decidindo tudo em relação aos atos do governo. E, inclusive, ser um antídoto contra o impeachment do presidente Lula. Né? E ele diz que é nesse contexto que ele tem que ser analisado, com os limites econômicos que ele impõe,
mas sabendo que nós não estamos numa situação política que permite ações muito mais espaçosas, vamos dizer assim, do campo, do ponto de vista ideológico, programático. Eu considerei uma análise, uma reflexão vindo de um economista, inclusive de progressista, acho que aqui a gente não tem dúvida sobre o compromisso do Postman, né? Bastante razoável. O que te parece? Não, o problema todo é que, assim, a minha área efetiva, que é a política, né, e conhecendo bastante o Congresso Nacional, eu não acho que essa engenharia ela é suficiente, ela vai funcionar e vai aprisionar a economia. No jogo de variáveis, olha, eu vou ser franco aqui, estou fazendo uma análise em termos de ciência política e do que pode ser aí o futuro do governo, né? Que eu ajudei a eleger e que eu quero que permaneça e que seja, inclusive, reeleito em 2026. Deixo de maneira bem clara aqui que eu não vejo que a gente tem condição de abdicar de um outro candidato que não seja o Lula nesse momento. E até 2026 isso não vai acontecer também. O problema do arcabouço fiscal é que ele resolve o curto prazo, ele não resolve o médio e longo prazo, Roberto. Inclusive em termos políticos, especialmente em termos políticos. Porque vai acontecer um cenário, supondo que, e a gente não pode excluir essa possibilidade, ocorra uma crise global. Vários economistas no mundo apontam que deve ter uma crise global emergindo. Os que erram são aqueles que apostam que começa pela China. Eu não vejo nenhuma situação da China. Acho que está muito mais próximo de um debate europeu por conta da guerra na Ucrânia, porque está custando muito caro a guerra na Ucrânia. E agora a gente tem um efeito ainda mais perverso da guerra, que é o início. Hoje mesmo foi proibida, hoje ou ontem, foi proibida as TVs 8K na Europa por conta do consumo de energia. Para quem dizia que a Europa não iria viver problema de crise energética, isso já está sendo posto como uma questão. A Europa apostou com os Estados Unidos que poderia resolver rápido a guerra. Nem a Rússia está resolvendo rápido, nem a Europa. Está num momento de impasse. O que está acontecendo é que está acabando munição, tem uma crise energética vindo, e os Estados Unidos também com muitas dificuldades. Já é possível dizer, nesse momento, que o programa Biden foi um programa corajoso em termos econômicos. Estou sendo aqui analista, né? Todo mundo sabe que eu acho o Biden uma figura ruim, como o conjunto do setor burocrático do Partido Democrata, né? Que envolve ele, a Hillary Clinton, que é muito mais brilhante do que ele, e outros políticos. Mas o programa do Biden foi corajoso e não está dando resposta. Então, a gente está num momento dramático. Se ocorrer uma crise econômica, Rovai, toda essa aposta de curto prazo do arcabouço fiscal pode ir para o buraco e vai aprisionar o governo. Aí o governo vai ter que editar uma outra medida, dependendo do Congresso, para fazer exceções, para quebrar o arcabouço fiscal, e eu acho que ele vai ter dificuldade de realizar isso. O que seria a alternativa? A alternativa concreta seria estabelecer um processo de acordo para o primeiro ano de gestão, pautado na discussão do orçamento do PPA, que começa a partir de setembro, na prática a partir de junho, julho, mas na realidade a partir de setembro, e checando a construção de uma regra, estabelecendo mais alternativas de saída. Eu acho que o arcabouço ele tem problemas, até porque ele foi feito de maneira célere, e muitas vezes o que é célere pode ter uma resposta assodada. Né? Então, talvez o arcabouço seja uma armadilha. Né? Agora, esse é o ponto, né? É uma aposta. Se a economia crescer, se o Lula conseguir apresentar um programa de uma questão que está represada no Brasil, Roberto, que é a questão da compra de automóveis, se ele conseguir libertar novamente a indústria automotiva brasileira, vai ter problema de peças, mas o ponto que ele consiga, por conta do fornecimento global, se ele conseguir redinamizar a economia brasileira a partir de vetores como indústria automotiva, outra indústria, criar linhas de crédito, etc., e gerar crescimento econômico a partir do momento que, inclusive, ele indicar o presidente do Banco Central, o arcabouço não vai ser sentido e todo mundo vai considerar o Lula um gênio. Eu estou torcendo para que ele seja um gênio. Torço
Até porque isso não vai atingir o Fundeb, não vai exigir o gatilho. Eu acho legal essa tua abordagem, Daniel, porque você pondera que pode ter o outro lado da moeda também. Porque pode. Tem alguns economistas que estão falando como se o arcabouço fosse desembocar numa tragédia. E eu tenho ouvido economistas dizendo o seguinte, olha, pode ser um limitador, uma camisa de força no momento de baixo crescimento, mas se tiver estratégia, por exemplo, se conseguir fazer o aumento da receita, que é tá ali, o Haddad está apostando nisso, não sei se ele é um sonhático, né? Mas eu imagino que ele tem alguma estratégia, acho que ele tem resposta. Não é possível, o cara foi prefeito de São Paulo, ministro da Educação por 7 anos, faça uma aposta dessa se ele não tiver uma reserva ali, né? Que a reserva, em tese, seria esse aumento da arrecadação. O Postman fala também, Daniel, nas receitas, nas reservas internacionais do Brasil. Uma parte delas, segundo o Postman, poderia ser usada por fora do arcabouço. E a gente sabe que as reservas internacionais são muito grandes, né? Mas eu não vejo nenhuma chance, Rovai. Eu concordo com tudo que você colocou, mas eu sou leitor voraz de tudo que o Postman produz, né? Eu gosto do Postman eu acho que pode ser um Postman um excelente economista, né? Um excelente pensador. Aliás, deveria estar no governo. Mas o que é importante frisar é que se o arcabouço fiscal teve que ser aprovado por conta da pressão do mercado, e num contexto mais político do que econômico, eu concordo com essa análise, é impossível imaginar que vai ser utilizado receita internacional. No momento de crise, você acha que para o mercado mesmo não pode internacional? No momento de crise é que não vai ser usado mesmo. Né? Reservas. Reservas internacionais, desculpa. No momento de crise é que não vai ser usado mesmo. Eu acho, a questão que a gente não pode fugir, falando em ciência política. Mas não é uma crise de ataque especulativo? Crise de ataque especulativo, o Brasil já tem, mas crise de ataque especulativo, o Brasil, graças ao segundo governo Lula, e ao próprio segundo governo Lula em especial, e a gestão do Guido Mantega, que as pessoas não reconhecem, e é importante dizer que foi fundamental para estruturar os nossos pilares. É muito difícil um ataque especulativo derrubar o Brasil. O Brasil está exatamente no seguinte momento: ou ele sobe um degrau da escada, ou ele desce um degrau da escada. E essa que é a decisão. Se tiver crescimento econômico com arcabouço, a gente sobe pode subir 2 degraus. E aí vai ter que ter um segundo governo Lula, ou num primeiro governo Dino, que já tem gente aqui defendendo Flávio Dino, acho que está se colocando como um bom nome, né? Mas se o arcabouço der certo, vai ser o Haddad, né? Não tenham dúvida disso. Mas essa deve ser a aposta dele também, por isso que eu não acho que ele deve estar jogando. Não é possível que ele... Mas ele só tem uma chance também, né? Ele só tem um tiro. Ele tem que ser usado, ele está sendo usado. Ele está sendo usado. Mas no eventual governo Dino... O plano real do Haddad, isso daí... É o plano real do Haddad. O Haddad ele tem uma mania de querer seguir perfis. Eu já falei isso para ele, tá? Querer sair. Ele é um príncipe petista. Ele tenta seguir perfis, né? Ele só foi prefeito de São Paulo, diferente do Fernando Henrique, mas a tentativa do arcabouço é uma tentativa equivalente ao plano real, né? Agora é aquilo, se der certo, ele está eleito. Mesmo se der certo, porque o Fernando Henrique era uma personalidade maior do que o Itamar Franco, no governo Itamar. Todo mundo sabe disso. E olha que eu gostava do Itamar, tá? Mas ele tinha mais espaço na imprensa, mais visibilidade política. O Flávio Dino tem mais visibilidade que o Haddad. E o Lula é gigante. Não tem ninguém maior do que o Lula. O Lula é um muro da China, uma muralha da China, aliás, de força política. Então, vai ser difícil o Haddad ter tanta visibilidade como ele precisa, né? E repito para vocês, a única pessoa que consegue controlar o sistema político brasileiro é Luiz Inácio Lula da Silva. O outro que consegue, infelizmente, que tem força, é Jair Messias Bolsonaro. Também não dá, fazendo aqui uma análise, não dá para negar a força do Bolsonaro.